bem, nesse vídeo a gente vai pegar essas madeiras aqui pra gente cortar, pra tampar ali a cozinha, que vai ser outro lugar. Ali já tem que a gente tá colocando, que é pra tampar aqui, pra depois ser uma cozinha. Madeiras também, que a gente também vai usar para tampar, para ser uma nova cozinha aqui nesse lado aqui.